Se sentir bem emocionalmente em tempos de pandemia tem sido um grande desafio, mas sim, isso é possível. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Carol Carlaquian, sou psicóloga especialista em psicologia positiva pelo First Center de Chicago e esse é o projeto Saúde e Bem-Estar Sun Pharma. Se a gente quer ter saúde emocional, o primeiro passo é entender que o nosso bem-estar funciona como uma equação. E uma vez que eu entenda a equação do bem-estar, fica muito mais fácil de eu garantir que ela fique sempre positiva. A equação do bem-estar, ela é muito parecida com a nossa equação financeira. Isso quer dizer que se eu quero ter saúde financeira, fica claro que eu preciso garantir que eu tenha mais entradas do que eu tenho de saídas. Porque se como regra, eu gasto mais do que eu recebo, eu vou acabar ficando endividada. E com isso eu vou ter um monte de problemas, vou ter cobranças, restrições, dívidas, etc. Emocionalmente, a equação é muito parecida. Isso quer dizer que se eu tenho como regra mais saídas, mais estresse, aborrecimentos, ansiedade, chateações do que eu consigo produzir bem-estar, a médio e longo prazo eu também adoeço emocionalmente. Os transtornos que estão mais ligados a esse saldo negativo emocional são os transtornos de ansiedade e de depressão. O curioso é que quando a gente pensa na nossa saúde financeira, essa equação é tão clara, mas emocionalmente não só a gente não pensa assim, como a gente faz exatamente o contrário disso. Eu costumo dizer que nós somos péssimos administradores emocionais, porque o que a gente faz é pegar um problema e amplificar ele. Então a gente fica pensando nele o dia inteiro, a gente perde o sono, a gente fica irritado, a gente briga com a esposa, perde paciência com os filhos e a gente sabe muito pouco sobre como produzir bem-estar e a gente não tem muito a ideia, o hábito de entender que a gente precisa produzir bem-estar no nosso dia a dia. E como era de se esperar, em tempos de pandemia, essa conta fecha ainda mais negativa, porque aumentaram as preocupações, as restrições, as incertezas e, por outro lado, as fontes que a gente estava habituado a produzir bem-estar praticamente cessaram, né? E é natural que com isso o saldo fique negativo e as pessoas adoeçam mais psicologicamente. Então, como que a gente consegue produzir bem-estar mesmo em tempos de pandemia? A boa notícia é que existe uma área da psicologia que chama psicologia positiva, que é a área que eu vim estudar aqui nos Estados Unidos, que estuda única e exclusivamente o que nos faz bem, o que produz bem-estar. E a outra boa notícia é que o que vem se percebendo nos últimos anos é que produzir felicidade é mais fácil do que a gente imaginava. Então, vamos ao que a gente pode fazer para melhorar nosso bem-estar mesmo em tempos de pandemia. Número 1, invista na qualidade das suas relações. As pessoas mais felizes não são as pessoas com mais bens materiais, e sim as pessoas que têm melhor qualidade nas suas relações. Nós somos seres sociais, então tudo que envolve conexão entre pessoas é extremamente poderoso para o nosso bem-estar. Então é importante que com a convivência dentro de casa a gente consiga estar bem com a nossa família. É praticamente impossível com que a gente esteja feliz se a gente está brigado com alguém dentro de casa. Então invista nessas relações, né? Aponte para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido quais são as qualidades, aponte coisas boas, pense em programas que vão deixar vocês bem integrados e felizes juntos. Além, né, de cuidar das relações dentro de casa, a gente pode também investir nas relações fora de casa. A gente está com essa restrição, é claro, de contato, de presença, mas nem por isso a gente precisa ficar de fato isolado. A gente pode usar a tecnologia a nosso favor e de alguma maneira ela fazer com que a gente continue conectado, nem que seja virtualmente. O segundo ponto é se adapte. Muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar novas fontes porque a gente fica esperando as fontes antigas, né? Que era uma viagem, ir na casa de alguém, ir no shopping, jantar fora. Essas fontes, elas estão cessadas nesse momento, né? E a gente não sabe quando que elas vão voltar. Então, por isso que é importante que a gente entenda que a nossa nova fonte de bem-estar vai ser a nossa casa e a nossa família. E que a gente consegue sim achar muitas maneiras de produzir bem-estar dentro da nossa casa e da nossa família, desde que a gente olhe para esse ambiente, para esse lugar de uma maneira diferente do que a gente tem olhado até então. Então aproveite para ler um livro com o seu filho, ensinar alguma coisa que você gostaria de ensinar e que você nunca teve tempo, fazer aquela receita diferente, crie momentos diferentes dentro de casa, vale tudo, vale uma festa do pijama, vale um acampamento na sala, enfim.
crie fontes de lazer e entretenimento dentro da sua casa. 3. Ouça música. É uma dica super simples, mas que tem um efeito enorme no nosso bem-estar. A música, ela faz parte da natureza humana, então todos os povos, em todas as eras, em todas as épocas, tiveram ou têm as suas próprias músicas. Algumas pesquisas mostram que a produção de dopamina no nosso cérebro, quando a gente escuta uma música, é muito parecida com o uso de algumas drogas. Então, invista aí num playlist novo, para um tempinho, faz sua playlist, que com certeza vai ajudar bastante. 4. Invista, nas pequenas ações do dia a dia. Um dos maiores erros que as pessoas cometem na produção do bem-estar é achar que só grandes acontecimentos conseguem produzir bem-estar, mas não. Cada vez mais a gente entende, através das pesquisas, que pequenas ações são mais do que suficientes para produzir bem-estar e que é importante que a gente consiga produzir esse bem-estar nas pequenas ações no dia a dia, porque justamente a nossa ideia é que o saldo do dia seja mais positivo do que negativo. E para fechar esse vídeo, o que eu quero deixar muito claro é que a gente se divertir, a gente criar bons momentos, a gente dar risada, a gente desligar um pouquinho o mundo lá fora, não significa negligenciar aquilo que a gente está vivendo. Significa criar uma estratégia de saúde emocional. Porque, como eu expliquei, quanto mais sai, e a gente está vivendo um momento que tem saído muito, a gente precisa aumentar as entradas, a gente precisa aumentar as fontes de bem-estar, senão todos nós vamos adoecer emocionalmente. A analogia que eu uso com os meus pacientes é que não é porque o navio está afundando lá fora que o nosso botinho também tem que afundar. Muito pelo contrário, que se é no botinho que a gente vai ficar, que ele seja o mais forte, que ele seja o mais saudável e mais resistente de todos. E a nossa casa, a nossa família é o nosso botinho. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que vocês produzam muito bem-estar aí e a gente se vê no próximo vídeo.